A ética do cuidado de si. No nosso último vídeo, nós falamos sobre a grande farsa da liberdade. A visão de Michel Foucault, que nos mostrou que o poder não precisa nos proibir, ele apenas nos sussurra o que devemos ser: saudáveis, produtivos, felizes, desejáveis. Nós vimos que a sociedade moderna, em vez de nos colocar numa prisão de pedras, nos construiu uma gaiola de ouro, uma gaiola luxuosa e confortável, cheia de Netflix, aplicativos de relacionamento, redes sociais e 1 milhão de conselhos de autoajuda. A gente se sente livre dentro dela, mas no fundo continuamos presos a normas, a expectativas externas. Essa reflexão nos deixou com uma pergunta incômoda: se a nossa suposta liberdade é uma farsa, o que nos resta então? Estaremos condenados a ser marionetes de um sistema invisível? Foucault, em seus últimos trabalhos, tinha uma resposta. E essa resposta não era para ser um simples escape, mas uma revolução silenciosa e pessoal. Hoje, vamos dar um passo além. Se o último vídeo foi a crítica, este é a construção. Vamos explorar a ideia sobre a ética do cuidado de si, uma filosofia prática, que não se confunde com o autocuidado que o marketing nos vende hoje. É algo radicalmente diferente e talvez muito mais libertador. No mundo de hoje, o autocuidado é vendido como um produto. Compre este creme, faça esta aula de yoga, siga esta dieta. É algo que você consome, que você compra, para aliviar o estresse ou para se encaixar em um padrão. Ele é um meio para um fim, e esse fim é quase sempre o de nos adequarmos ao que a sociedade espera de nós. Mas o cuidado de si de Foucault não tem nada a ver com isso. É um projeto de vida, uma prática, uma disciplina, que tem como objetivo não ser feliz, mas ser livre, de verdade. E essa liberdade se manifesta na nossa capacidade de nos tornarmos os arquitetos da nossa própria alma. Os 3 pilares do cuidado de si. O cuidado de si não é algo que se faz uma vez e pronto. É uma prática contínua, uma luta diária. Ele pode ser entendido em 3 pilares que se sustentam mutuamente. O primeiro pilar é o conhecimento de si. E aqui, uma ressalva importante: não o conheça-te a ti mesmo que o sistema impõe, que é uma busca por uma identidade fixa, um rótulo que a sociedade já criou para você. A verdadeira busca por si mesmo é o oposto. É a prática de reconhecer quem você é, além de todos os discursos que te definiram. É o momento de parar e questionar a voz na sua cabeça. Aquela voz que te diz: você deve ter sucesso, não seja fraco. Seus desejos são errados. Seja sexy, seja produtivo. É perguntar a essa voz: de onde você veio? Quem te ensinou isso? Essa prática de se confrontar com a verdade é o que Foucault chamava de dizer a verdade a si mesmo. É a fundação de toda liberdade genuína. Porque só quando você sabe quem você não é, você pode começar a descobrir quem você realmente é. É um processo de desapego, de peeling, de retirar as camadas de expectativas que foram colocadas sobre você ao longo de toda a sua vida. É como se você estivesse limpando uma tela, para só então começar a pintar a sua própria obra. Desde a Grécia Antiga, a prática de se conhecer não era uma jornada solitária. Era algo que se fazia com o apoio de um mestre, de um amigo, de um filósofo. O objetivo era a parrésia, a coragem de dizer a verdade. Primeiro para si mesmo, e depois para os outros. É um ato de resistência, de honestidade radical, em um mundo onde a mentira se tornou a regra. O segundo pilar é o das técnicas de si. A ideia aqui é simples, mas infinitamente profunda. É fascinante como os antigos gregos e romanos,
Usavam práticas diárias para moldar o caráter. Eles não buscavam apenas um bom currículo ou um corpo escultural. Eles buscavam a excelência da alma, a beleza do ser. Isso era visto como uma verdadeira ascese, uma palavra que hoje nos remete a algo doloroso e sacrificial, mas que, em seu sentido original, significava simplesmente o exercício, o treinamento, o esforço para se tornar algo melhor. A vida deles não era uma busca por lazer desenfreado, mas por domínio sobre o corpo, sobre a mente, sobre as paixões. E esse domínio era construído com práticas que parecem simples, mas que na sua repetição forjam o nosso eu mais profundo. Isso incluía escrever em diários, não para registrar fofocas ou eventos, mas para refletir sobre as escolhas do dia. O filósofo Sêneca, por exemplo, todas as noites fazia um exame de consciência. Ele olhava para as suas ações e perguntava: onde eu errei hoje? Essa pergunta, no século XXI, parece um pouco simplista, talvez até ingênua, porque hoje a nossa vida é um fluxo incessante de informações, de interações digitais, de expectativas que não param de chegar. O erro não é só uma mentira que você contou, ou uma promessa que não cumpriu. Ele se manifesta de formas muito mais sutis e complexas. Então, a pergunta de Sêneca precisa ser atualizada para se tornar um verdadeiro espelho da alma na atualidade. Um exame de consciência moderno não é sobre achar o erro, mas sobre buscar a verdade. E ele pode ser dividido em 3 perguntas mais profundas para a nossa realidade. Primeira pergunta: eu agi de acordo com o que acredito? Hoje, somos bombardeados por narrativas de terceiros. Vemos a vida perfeita dos outros nas redes sociais e nos comparamos. Compramos produtos porque alguém que admiramos disse para comprar. Essa pergunta nos convida a confrontar o eu que somos de verdade com o eu que o mundo tenta nos fazer ser. Segunda pergunta: eu me perdi na distração? Sêneca não tinha uma notificação de Instagram ou um feed do TikTok para lidar, mas nós temos. A nossa atenção é a moeda mais valiosa e é constantemente roubada por uma infinidade de distrações. Essa pergunta nos força a refletir sobre como gastamos nosso tempo e energia para saber se estamos vivendo de forma intencional ou apenas reagindo. Terceira pergunta: eu fui gentil comigo? Talvez a mais importante de todas. Na busca por ser produtivo e desejável, nós muitas vezes nos tornamos cruéis com nós mesmos. A gente se cobra, se culpa, se pune por não ser perfeito. Essa pergunta nos lembra que a ascese não é autopunição, mas autoconhecimento. A gentileza consigo mesmo é um ato revolucionário em um mundo que só nos ensina a amar o eu ideal e não o eu real. O diário, então, se torna um espaço sagrado, não para registrar fofocas ou eventos, mas para você se confrontar com essas perguntas, de forma honesta, sem filtros. É um ato de coragem, um ato de amor, e é nesse processo de dizer a verdade a si mesmo que a gente começa a se tornar livre de verdade. Você pode se perguntar: o que eu poderia ter feito de forma diferente? Era uma forma de se confrontar com a verdade, um ato de honestidade radical. O diário era um espelho, um confessionário íntimo que te ajuda a separar o essencial do supérfluo e a reconhecer as forças que te movem e as que te escravizam. Experimente incluir também a prática da meditação, mas não apenas para relaxar, mas para dominar a mente. Para os estoicos, isso era a prosoché, a arte de estar atento a si mesmo a todo instante,
Meditar não era fugir da realidade, mas treiná-la. Era a prática de não se deixar levar pelo turbilhão de pensamentos intrusivos e pelas vozes externas. Era a capacidade de cultivar a sua própria presença, o seu próprio guia interior, em meio ao caos. E incluía ainda a repetição de máximas e frases, que não eram apenas mantras vazios, mas ferramentas de internalização. Os filósofos romanos tinham o costume de escrever as frases de seus mestres nas paredes de suas casas. Era um lembrete constante que a filosofia não era algo para ser lido em um livro, mas para ser vivido. A repetição, a disciplina, era o que permitia que essas ideias se tornassem carne, e o que parecia um exercício mecânico era a verdadeira forja da alma. A grande diferença aqui, entre essa visão e o autocuidado moderno, é que um é sobre formação e o outro sobre consumo. O autocuidado do mercado te vende a ideia de que você já está pronto e só precisa de um produto para ser feliz. O cuidado de si te convida a ser o escultor de si mesmo. O objetivo não é ser feliz, mas ser livre, para então encontrar a felicidade no processo de construção. O objetivo não é aliviar a dor, mas fortalecer o espírito para que a dor não o domine. Pense em você como um jardim. Se você não cuidar dele, as ervas daninhas, as opiniões dos outros, o marketing, as expectativas sociais vão tomar conta. As técnicas de si são as suas ferramentas de jardinagem. Elas não te dão um jardim instantâneo, mas te ensinam a cultivá-lo, dia após dia, para que ele se torne unicamente seu, com suas cores e suas formas, sem seguir o que o vizinho plantou. A repetição dessas práticas é o que forja a sua alma e a torna forte e resiliente. O terceiro e mais fascinante pilar é a estética da existência. A sua vida não é apenas uma série de eventos. Ela pode ser uma obra de arte, e a liberdade não é apenas a ausência de restrições, mas a capacidade de moldar sua vida para que ela seja única, bela e significativa, de acordo com os seus próprios padrões. Isso significa que cada escolha que você faz, desde as roupas que você veste até a forma como você se relaciona, é um traço na sua tela. A moralidade imposta pelo poder diz: faça isso porque é o certo. A estética da existência diz: faça isso porque é o que te torna autêntico, inteiro e a sua vida mais bela. É o contraste entre seguir uma receita de bolo e criar uma nova receita com seus próprios ingredientes. E essa criação é a expressão máxima da liberdade. E aqui, Foucault nos convida a ser como um escultor, que olha para um bloco de mármore e, em vez de seguir um modelo pré-definido, ele busca a forma que já está ali dentro, escondida. Ele a revela e a torna visível. Esse é o nosso papel em relação à nossa própria vida. A beleza já está em nós. A liberdade já está em nós. Só precisamos de coragem para a revelar. Não se trata de egoísmo, mas de um ato de amor próprio e de resistência. Viver a sua vida como uma obra de arte significa assumir a responsabilidade de ser você mesmo, por completo, sem se desculpar, sem se diminuir. É um ato de generosidade, porque quando você se torna inteiro, você inspira os outros a fazerem o mesmo. A sua autenticidade se torna um farol. A grande ironia é que a resposta para a gaiola de ouro não é uma revolução em praça pública, mas uma revolução silenciosa, aqui dentro, no seu corpo, na sua mente, na sua alma. Então, se o último vídeo te fez duvidar da liberdade, este te convida a construí-la. Não espere que o mundo te dê permissão para ser livre. Não espere que a felicidade venha em forma de produto.
Comece a criar. Comece a se conhecer de verdade. Comece a praticar a sua própria ética, o seu próprio cuidado de si. Foucault não nos deu respostas. Ele nos deu as ferramentas para fazer as perguntas certas. E a maior de todas elas é: o que você tem feito para se tornar o arquiteto da sua própria alma? Eu quero muito saber a sua opinião. Deixe um comentário aqui embaixo. Qual é o primeiro passo que você vai dar para se aventurar na sua selva interna e romper a própria gaiola? A sua história pode ser o mapa que ajuda muita gente a encontrar o caminho. E se essa reflexão ressoou com você, não se esqueça de curtir o vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam dessa mensagem e compartilhe com alguém que também busca essa liberdade genuína. Ative o sininho para não perder os próximos mergulhos profundos na selva interna. A gente se vê por lá. Um abraço.